Existem várias definições ou tentativas para a definição do termo arquitetura e engenharia de software. Como esta palavra expressa uma noção conceitual forte e é uma palavra representativa também em outras engenharias, ela é muito usada quando se pretende dar um ar sério ou de marketing ao assunto software. No entanto, o que realmente é arquitetura em software? A Rational, agora IBM, esforçou-se ao máximo para definir esse conceito. Sustentou veementemente que o RUP, seu processo, era concentrado em arquitetura. Definiu e redefiniu o termo arquitetura em vários seus autores e livros. Infelizmente, ao nosso ver, apesar de todo o esforço, o termo não foi bem elaborado. Recorremos a alguns livros, como Gamma Design Pattern, derivados de Christopher Alexander, um marco na arquitetura. Para nós, este termo deveria nos remeter a algo prático. A arquitetura deveria significar algo claro, objetivo, que pudesse ser derivado com passos mais determinísticos. Acreditamos ter conseguido chegar a um conceito. Isolamos e separamos os patterns ou padrões e o conceito de framework. Por si só, possuem vida própria, mas sabemos que afetam a arquitetura. Desde que um framework seja escolhido, e alguns padrões pré-aplicados, como aplicamos a arquitetura no problema a ser resolvido? Chegamos ao que denominamos 4 definições de arquitetura em software. Entendemos que as palavras arquitetura em software seriam uma espécie de classe abstrata. Suas classes concretas seriam estilo arquitetural, arquitetura de software, arquitetura de sistema e visão arquitetural. Estilo arquitetural é o que representa um conjunto de princípios e práticas de engenharia de software, aplicando a um processo de desenvolvimento, em particular, utilizando-se de um conjunto de ferramentas, em particular, visando construir um software através da extensão e personalização de um framework. A arquitetura de software é o direcionamento dado à construção de um software visando atender diretamente os princípios internos e indiretamente os princípios externos de engenharia de software. A arquitetura de sistemas é o estudo contendo as informações-chave da estrutura física e lógica do parque tecnológico atual, bem como todos os pareceres técnicos envolvendo a correta configuração e atualização do parque, visando atender os requisitos de software em construção. Visão arquitetural é a visão executiva de um software, contendo seus principais artefatos agrupados por uma semântica privilegiada. No início da nossa apresentação, definimos o que seria a gestão de processos e seu conceito. Naturalmente, o centro da gestão de processos é o próprio processo. Um processo de desenvolvimento nasceu inicialmente com o objetivo de tornar o software uma disciplina de engenharia, definindo etapas e técnicas que visassem garantir a construção de artefatos que levassem a produção do software com o menor risco possível, a máxima qualidade e dentro do prazo e valores estimados. O Objectory de Ivar Jacobson e posteriormente o RUP encaixam nessa visão inicial de processo. E por que não o Vincent, um processo de desenvolvimento criado em 99 pela Athenas em parceria com a antiga Sterling Software, líder em componentização, e a reconhecida Computer Associates, lançado no Brasil pela então revista Develops Magazine no encarte de 25.000 CDs. Precisamos fazer justiça e colocar o RUP como grande divisor de águas em processo de desenvolvimento, a grande referência. Posteriormente, os métodos ágeis ganharam força, com justa razão, encontrando todo um espaço de aplicabilidade complementar ao RUP. O XP e atualmente o Scrum são bastante representativos. O maior problema encontra-se na aplicabilidade real desses conceitos. Assistir palestras e ler livros, entre outras atividades, pode se tornar um processo muito atraente, mas aplicar na sua empresa pode ser muito menos romântico. Posteriormente, ou em paralelo, a gestão de processos foi ganhando forma através da certificação CMM, que posteriormente transformou-se em CMMI, e no Brasil foi criado o MPS-BR. Atualmente, um processo não está somente fundamentado em atender unicamente os objetivos ditos anteriormente, visto que o objetivo é garantir as evidências que garantem que os processos da empresa sigam o CMMI ou o MPS-BR. Da nossa parte, não podemos perder de vista algumas coisas importantes. Apoiamos as certificações, preferencialmente a MPS-BR, por ser nacional. No entanto, nenhuma empresa deve se limitar a elas. Iniciar uma certificação sem processo algum de produção pode ser desastroso, porque o processo poderá nascer para atender o MPS-BR ou o CMMI, e não a própria empresa. O APD, derivado do Vincent, já possui 10 anos de vida. Nasceu juntamente com o RUP e foi direcionado inicialmente para atender produção, retorno de investimento, qualidade, controle de risco e desvio de planejamento, prazo e preço. Gradativamente, foi acrescentado, além da compilação, práticas de XP e atualmente Scrum. Seu diferencial é que, além de atender várias práticas em PSBR, nasceu antes e está focado em produção, além de estar alinhado estrategicamente com toda a empresa e departamento. Athenas Wisdom.
Podemos dividir o Wisdom em 5 vertentes aparentemente ortogonais e independentes, mas que no fundo se completam e estão totalmente integrados, respeitando obviamente a divisão, coesão e acoplamento de subsistemas. Vamos a elas. Framework de negócio, Assemblies.NET e anexados ao IDE Visual Studio, ou .jar em Java, anexados ao IDE Eclipse NetBeans, contendo classes e componentes que guiam o formato de qualquer solução, orientam a construção do software e garantem o atendimento aos princípios e padrões de engenharia de software. Servidor de aplicação. Adicionalmente, o código gerado pode ou não rodar no servidor de aplicação Wisdom, seja ele construído usando C# ou Java. É possível ainda ser usado em outros ambientes, como client-server, perdendo, neste caso, uma série de benefícios. Faz-se necessário o uso do IIS na versão .NET C# e o uso do Apache Tomcat na versão Java J2SE, podendo ainda ser usado com JBoss e outros servidores de aplicação. Guia Arquitetural de Engenharia de Software. Cursos, treinamentos e formações acadêmicas são necessários, mas não suficientes, no intuito de garantir a qualidade de um software. Os princípios e padrões garantem a qualidade de um software, mas depender da genialidade e senioridade de especialistas a todo instante para garantir a correta construção de um software pode custar caro, além dos riscos envolvidos. Com o Wisdom, faz-se reuso necessário arquitetural e tem-se uma guia que apoia por construção, completando o processo, a qualidade de um software. Este guia não é documental. As classes derivadas do framework de negócio foram planejadas para atender os princípios e padrões. Por exemplo, herdando da classe de processo de negócio, o framework obriga a implantação das assertivas pré, semântica e pós-condição. Desta forma, cria-se um código com facilidade de manutenção, produtividade, entre outros princípios de engenharia de software. O Wisdom é totalmente alinhado com os princípios e padrões de engenharia de software e garante que a maioria deles sejam seguidos pelo programador que o utiliza, sem que este tenha que se preocupar em como atender esses princípios e padrões, permitindo que a sua dedicação seja focada em entender, resolver e atender aos requisitos e problemas inerentes ao negócio. Transformador MDA, Model Driven Architecture. Embora todos reconheçam a dificuldade de trabalharmos com o conceito de MDA, não podemos recuar perante essa dificuldade, pois se não podemos escolher todo o benefício almejado pelo MDA, por que deixar de colher aquele que podemos? Construímos uma template de modelo a ser utilizado por toda a empresa que desenvolve utilizando BPM e UML. Este template possui uma definição apoio ao modelo SIM, modelo de negócio, requisito. Utiliza a componentização além de separar a visão PIM, modelo independente de plataforma, e a visão PSM, modelo dependente de plataforma. Implementamos ainda a integração entre código e modelo, sendo possível ler um arquivo XMI de uma ferramenta Case, importar para o repositório de metamodelo do Wisdom e a partir deste modelo gerar código-fonte e também script de banco de dados. Implementamos via Tagged Value um profile que aplicamos ao modelo PIM. Aplicamos esse profile visando torná-lo um modelo executável, que para nós quer dizer passivo de compilação, para realizar validações arquiteturais e também para a geração de código. No estágio atual, somente algumas poucas regras são passíveis de transformação. No entanto, como o nosso transformador está ligado ao framework, ganhamos uma agilidade considerável, pois identificamos os padrões a serem resolvidos ao nível de modelagem e não precisamos diagramar inúmeros diagramas. Por exemplo, um cadastro simples implica somente um caso de uso, com um tag dizendo que ele é simples. Desnecessário construir diagrama de sequência. Durante a geração do código, desta tela pronta até as regras básicas de negócio, passando por camada de persistência, script de banco de dados na terceira forma, normal de tabelas e storage procedures, temos 0 linha de código feitas pelo programador. Basta integrar o código gerado, que ele rodará via web no servidor de aplicação. Com o Wisdom, é possível transformar o modelo PIM em PSM e transformar o PSM em código-fonte o mais próximo possível da solução de software definitiva, incluindo algumas regras de negócio, bem diferente de algumas ferramentas case tradicionais, que geram apenas as templates e estruturas básicas.